Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda monitoria de neuroimagem. Eu me chamo Arthur e vou estudar com vocês hoje a anatomia radiológica da medula espinhal. Vocês já me conhecem da monitoria passada, né? Então, vamos dar prosseguimento. Da mesma forma que a monitoria de técnicas de neuroimagem, nessa daqui, eu também fiz a organização em essencial, importante e complementar, da mesma forma que eu fiz para vocês na outra monitoria. Então, novamente, o que tiver em verde é complementar, o que tiver em amarelo é importante, e o em vermelho é o mais importante na monitoria. Então, o que estiver em vermelho é o momento de vocês prestarem o máximo de atenção possível. Tudo bem? A nossa monitoria está dividida em uma apresentação de um caso clínico, para a gente refletir, a anatomia radiológica da coluna vertebral, a anatomia radiológica da medula espinhal e a discussão do caso clínico anteriormente apresentado. Então, vejam que a nossa monitoria agora tem um pouco mais de interatividade. Vocês vão ver que vocês vão precisar interagir um pouquinho. Era para a gente estar fazendo essa monitoria ao vivo e gravando para os colegas que não puderam assistir ao vivo. Mas foi uma demanda da turma de vocês que a monitoria fosse gravada. Então, estou gravando, só que isso não exime vocês de interagirem, viu? Vocês vão ver que vão ter espaços para interagir. E aí eu já explico a vocês como. Vamos à apresentação do nosso caso clínico, né? Paciente de 38 anos, chamado JV, um homem, tempos depois de um acidente que ele sofreu no trabalho, após uma explosão, né, em que teve queimaduras, ele necessitou de uma cirurgia plástica e hoje está relatando dificuldade para andar e uma dor nas costas que irradia para a sola lateral do pé esquerdo. Além disso, ele sentiu dor lombar, com dormência e sensação de alfinetes e agulhas, descendo por sua perna esquerda até a sola e face lateral do pé esquerdo, incluindo o dedo mínimo. Ele teve alguns problemas para andar, principalmente por causa da dor, né? Quando você está com dor em um membro, seja superior ou inferior, você não quer apoiar, você não quer fazer força nesse membro. Mas ele também notou dificuldade em ficar na ponta dos pés, usando o pé esquerdo. Ele negou alteração no intestino, bexiga, função erétil. Tudo isso daqui que a gente está fazendo agora, pessoal, é anamnese. Imagina que a gente está sentado com um paciente lá no HC, a gente está conversando com ele, chega, bom dia, senhor JV e tal, e começa a conversar com ele, pergunta qual é a queixa principal, aí tira a história da moléstia atual, antecedente pessoal, antecedente familiar, faz um interrogatório complementar, enfim. Isso vocês vão ver no terceiro ano, estou vendo agora, vocês vão ver no próximo ano. No exame físico, agora é o exame físico. Sinais vitais normais. Temperatura 36,7 graus Celsius, dentro da normalidade. A frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, dentro da normalidade. E a pressão 112 por 80. 112 sistólica, 80 diastólica, milímetros de mercúrio. Pescoço flexível, pulmão limpo, coração com uma frequência regular, como vimos aqui. Ele não apresenta sopro, nem galope, nem nenhuma fricção. O abdômen tem sinais intestinais normais e está flácido. E extremidades normais. Ao exame dermatológico, foram encontradas cicatrizes na face e nos braços. E aí, a gente não está com o paciente aqui agora. Se a gente tivesse, era só perguntar por quê. E aí a questão é muito simples. Ele sofreu queimaduras, né, depois da explosão de trabalho. Ele sofreu um acidente laboral. Então tá. Mais importante para a gente agora, o exame neurológico. Então vamos lá. O estado dele é de alerta, ele está orientado no tempo e no espaço, fala fluentemente. Vocês vão ver depois, a gente pode até voltar a conversar sobre a escala de coma de Glasgow, que avalia o estado de consciência da pessoa. Então, na escala de Glasgow, ele está muito bem aqui. Ao exame de nervos cranianos, normal, o pessoal deve ter feito um exame pupilar para ver o oculomotor, o abducente, eles olham direitinho, vocês vão ver isso direitinho, né?
ao exame motor, de força total normal, 5/5, exceto na perna esquerda, 4/5 no gastrocnêmio esquerdo e os isquiotibiais, que são o semitendíneo, semimembranoso e bíceps femoral. A coordenação dele está normal, porque ele fez aquele teste dedo-nariz, vocês vão estudar em cerebelo, como que esse teste funciona, teste de coordenação, mostrando que a função cerebelar está preservada. A marcha lenta e dolorosa, como a gente já havia visto, ele é impossibilitado, né? Ele ficou impossibilitado de ficar na ponta dos pés esquerdo, exatamente por essa dor. E na análise sensorial, no exame sensorial, está intacta, então vocês vão ver com o pessoal da clínica, ainda na BS 320, como que se faz esse exame sensorial. Então, o exame sensorial dele deu normal, exceto por uma redução da sensibilidade, então a hipostesia, ao toque leve e presença de sensação de picada na lateral da panturrilha. Então, a gente vai ver logo mais a hipostesia que ele apresenta e também um sinal de parestesia. O reflexo, o único reflexo dele que está abolido é o reflexo aquileu. E vocês não precisam saber disso, por isso que eu trouxe o vídeo. O que é esse reflexo aquileu? Vamos mostrar a vocês aqui. E faça a percussão. O reflexo será obtido com a flexão plantar do pé. Faça a pesquisa bilateralmente. Então, veja, a flexão plantar, né, do pé, em função de um estímulo externo no tendão de Aquiles, gera esse reflexo de Aquiles, o reflexo aquileu. Importante para a gente analisar se a função nervosa do paciente está preservada. Então, nesse esqueminha aqui ao lado, deixa eu voltar com o laser, nesse esqueminha aqui ao lado, a gente tem redução da sensibilidade lateral e posterior. Isso daqui é a mesma perna, gente. Eu fiquei um pouquinho, falei, oxe, ele tá com redução nas duas. Não, aqui é a mesma perna, só em vistas diferentes, vista do perfil e vista posterior. E faça... Tá. Daí, eu faço umas perguntas para vocês. Com base nos sintomas e sinais mostrados em negrito, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Ele apresentou fraqueza muscular, gastrocnêmio e nos isquiotibiais, com o reflexo de Aquiles abolido. Os sintomas são unilaterais, esquerdo, só no membro inferior esquerdo. Ao exame sensorial, ele apresentou uma parestesia em certos locais do membro inferior, junto com a hipostesia. Tudo bem. A pergunta que eu faço para vocês é, sobre o local da lesão, aí a gente está usando agora a neurologia locacional, a localizacionista, uma neurologia que tenta procurar um local específico de lesão. Vocês vão ver que a neurologia trabalha com teorias localizacionistas, teorias integrativas e teorias sistêmicas, mas com outros nomes, inclusive. Se vocês estiverem na liga de neuro, vai ter uma aula sobre isso. E aí tem certos quadros clínicos que você explica muito bem com a teoria localizacionista. Tem teorias que não cabem no localizacionismo. Por exemplo, a afasia, o tipo de afasia de Broca, afasia de Wernicke. Vocês vão estudar mais para frente, na neurolinguística, isso não cabe na teoria localizacionista, já caiu há muito tempo, esse tipo de análise. Então, vamos lá. Pensando no sistema nervoso como um todo, argumente o porquê de os sinais e sintomas poderem ou não serem explicados devido a uma lesão localizada unicamente nas seguintes partes do sistema nervoso. Eu quero que vocês pensem. Pode ser no córtex motor primário, no giro pré-central, e só lá o paciente tem essa sintomatologia explicada por lesão no córtex primário, motor primário. Pelo córtex somatosensorial, no giro pós-central, só ali. Só quero que vocês entendam assim, eu quero uma lesão única. Então, lesou só o córtex motor primário. Isso explica a sintomatologia no córtex somatosensorial, no tálamo, no tronco cefálico, na medula cervical ou torácica, na medula lombar ou sacral, raiz do nervo espinhal ou nervo periférico. Daí, se a gente tivesse ao vivo, colocaria um Kahoot com música, claro, né? Eu sou filhote do Silvio, então eu gosto do Kahoot, gosto de música do Kahoot. Então,
eu perguntaria a vocês. Como a gente não está, eu criei um formulário para vocês responderem. Ele tem algumas sessões, porque a gente vai voltar a fazer perguntas aqui. A primeira sessão é exatamente com essa pergunta. Então, entrem nele, ou por esse link daqui, que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Eu vou fazer o upload do vídeo no YouTube, vou colocar na descrição, talvez seja mais fácil. Também vou disponibilizar novamente o slide para vocês, então vocês vão conseguir acessar, ou por esse QR Code, ok? E a ideia é, você está aí vendo pelo computador, pega o celular, tira foto desse QR Code, acessa e vai respondendo. Isso não vale nota, não vale nada. É só para vocês interagirem. Tudo bem? Nem o nome de vocês eu peço lá. Pronto. Responde essa. Responde a segunda. Com base na questão anterior, quais são as suas hipóteses diagnósticas? Você escolheu uma região do sistema nervoso. Qual a sua hipótese diagnóstica? Qual a sua hipótese anatômica, seu diagnóstico anatômico? E, por último, qual exame você iria pedir para confirmar o seu diagnóstico? Então, como a monitoria está gravada, pausa aí agora o vídeo, vai lá, responde e volta. Ok? Pausou. Voltou. Pronto. Então vamos lá, gente. O A e o B, tanto o córtex motor primário quanto o córtex somatosensorial, será que eles explicam bem essa lesão? Então veja bem. A gente vai voltar nesse caso clínico logo mais. Deixa eu só me ver uma coisa aqui. A gente vai voltar nesse caso clínico no final da nossa monitoria. Então, stand-by, vamos lá. Primeira parte. Anatomia radiológica da coluna vertebral. E aí, é uma coisa interessante a vocês saberem, né, estudarem. Por quê? Porque a coluna vertebral é sítio de muitas doenças degenerativas e muitas doenças traumáticas, doenças inclusive infecciosas. Então, é importante saber, ter uma noção da anatomia da coluna vertebral e, portanto, da anatomia radiológica, que é o que a gente vai ver. Ninguém aqui vai abrir a coluna do paciente, né, para ver se tem, digamos, uma lesão lítica no osso. Uma lesão lítica é uma lesão que quebra o osso, esfarela o osso. Então, você não vai abrir, você vai pedir um exame de imagem e vai fazer a análise do exame de imagem. Então, vamos lá. O nosso corpo, a gente tem 33 vértebras com uma variação. Uma ou outra pessoa apresenta uma variação anatômica. Divididas em 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais fundidas, formando o sacro, e 4 a 5 elementos coxígeos, que formam o cóccix. Então, veja bem. A gente tem na anatomia que uma vista superior e anterior para posterior de uma vértebra. A gente tem o corpo vertebral, e aí o corpo vertebral a gente vai discutir um pouquinho mais. Ele é formado por osso cortical e osso medular. Ele tem íntima relação com o disco intervertebral, então é importante a gente ver. Os pedículos, que comunicam esse corpo vertebral com o processo transverso. A lâmina, comunicando a região anterior da vértebra com a região posterior, que é o processo espinhoso. A gente tem as facetas articulares superiores, as facetas articulares inferiores. Aqui, depois a gente vai... dá para ver aqui, nessa imagem daqui, ó. As facetas articulares superiores, as facetas articulares inferiores, processo transverso, o disco intervertebral, vocês já estudaram na anatomia, a cartilagem que forma isso, a importância dessa cartilagem, a importância da matriz de glicosaminoglicano para absorver impactos, enfim. E o importantíssimo, elegantíssimo forame neural, que é exatamente por onde emergem os nervos espinhais. E aí é uma região onde acontece muito problema, as famosas radiculopatias. Então, a gente vai estudar direitinho isso daqui. Tem muito
tem muita nuance que a gente não vai detalhar agora, é só para vocês se situarem. Tá. Aqui, um corte sagital mediano. Seção sagital mediana mostrando corpos vertebrais. Osso medular, osso cortical, disco intervertebral. Esse disco intervertebral é dividido em um anel fibroso externo e o núcleo pulposo interno. Não sei se fica muito claro aqui para vocês. Gente, tem uma coisa muito interessante. Ele mostra aqui também o ligamento longitudinal posterior, junto com a dura mater, né? Relacionada à medula. O ligamento longitudinal anterior, então anterior, posterior. E tem uma coisa interessante, gente. Essa organização entre osso cortical e osso medular é de extrema importância para a fisiologia do ser humano. A gente sabe que na fase adulta, só os ossos longos, chatos, né, os ossos chatos, né, que possibilitam a existência de uma medula óssea hematopoética. E as vértebras são exatamente elementos em que a gente tem hematopoiese. É importante, mas não é importante apenas por isso. Ela é importante porque as vértebras são os locais preferenciais das metástases ósseas. Então, quando a gente fala de uma neoplasia óssea secundária, ou seja, aquela que não é originada do osso, não é um osteosarcoma, não é um condrosarcoma, enfim, não é um tumor de célula gigante, a gente vê que as vértebras são locais preferenciais das metástases ósseas. Então, é importante saber dessa organização, principalmente da organização, a organização da irrigação dessas vértebras, porque é exatamente a lentificação do fluxo nessas vértebras que promove a fixação, tanto de êmbolos neoplásicos, se assim a gente puder falar, como de êmbolos céticos. Então, a gente tem aqui um clássico exemplo, a gente pode citar, né, um clássico exemplo de tuberculose óssea. Geralmente, tuberculose óssea afeta a vértebra, que o pessoal chama muito de mal de Pote. Tudo isso, curiosidade, para falar para vocês que vértebra não é só para dar sustentação. A vértebra tem um componente importante na fisiologia humana. Então, vamos lá. Mais alguns apontes para vocês. Aqui, a gente vê a fóvea superior, e isso já deduz para a gente que é uma vértebra torácica, porque ela faz a comunicação, ela se articula com uma costela. 2, sem muito surpresa, o corpo da vértebra. 6, vejam em 6 aqui, o processo e a face articular superior. Vejam em 7, o pedículo. Vejam em 8, o processo transverso. Vejam em 10, o forame intervertebral. E isso é extremamente importante que vocês saibam, gente. O forame intervertebral, ele é formado pela conjunção de duas vértebras. Duas vértebras, elas se unem anatomicamente, elas se relacionam anatomicamente para formar esse forame intervertebral. E, no número 11, o processo espinhoso. Tudo bem? Vamos lá. Agora sim, a anatomia radiológica. Bem, regiões mais radioopacas, a gente relaciona osso cortical. Osso medular, exatamente por ser medular, tem uma radiopacidade menor, ok? Então, regiões mais brancas aqui no raio-x, eu espero que vocês tenham identificado que isso é um raio-x, projeta tridimensionalmente em uma placa só, de forma bidimensional. Eu tô com um pouco de afasia hoje, né? Tô falando e esquecendo as palavras, enfim. A gente vê aqui o corpo da vértebra. A gente veria aqui, a gente tá vendo, né, o osso cortical e uma estrutura chamada aqui de end plate. E esse end plate nada mais é do que a placa terminal, que é uma estrutura de transição óssea para cartilagem, uma estrutura de transição vértebra-cartilagem. Tudo bem?
Processo espinhoso, o processo transverso. Como aqui a gente está numa vista de perfil, né? O processo transverso acaba se conjugando na imagem com o corpo vertebral. Então, vejam bem como a gente consegue identificar esses espaços. Isso que é importante. E o processo espinhoso, como eu já havia falado a vocês. Em uma vista anteroposterior, isso daqui a gente já não está em uma coluna cervical, a gente já está provavelmente em uma coluna torácica, muito provavelmente, dado que a gente consegue encontrar aqui, a gente consegue encontrar nessa região costela, né? A gente vê esse osso saindo aí e, bem, são as famosas costelas, esse rib aqui. Vamos lá. Novamente, corpo vertebral, corpo da vértebra, o espaço intervertebral entre as duas vértebras, o pedículo, que aqui se confluiu batendo, né, a imagem batendo dentro do corpo vertebral, a lâmina, aí novamente a placa terminal inferior, a placa terminal superior, as margens do corpo vertebral, e aqui, como falei, a gente vê, eu não sei se eles colocam aqui, pronto, aqui, ó, os processos espinhosos, Quanto mais radiopaco, mais osso se encontrou no caminho. E a gente sabe que, imagina de uma visão anteroposterior. De uma visão anteroposterior, você pega o corpo, você pega a medula e você pega o processo espinhoso. Imagina um raio, né? Um raio-x, pegando o processo espinhoso, aí pega a medula e pega o corpo vertebral. Então, por isso que aqui fica mais radiopaco. Uma vista lateral, lateralizada, novamente o espaço discal, o espaço intervertebral, o osso cortical superior, inferior. Deixa eu ver mais. Pedículos, olha o pedículo aqui, ó, fazendo a comunicação entre a vértebra anterior e a posterior. Aqui, ó, aqui vocês sabem que é o quê? O que a gente tem aqui na conjunção entre as duas? Forame neural. Exatamente. Vemos aqui a face articular, articulando superiormente com o processo articular inferior da vértebra superior. Então, vejam bem, a gente consegue identificar muitas estruturas nesse raio-x. Aqui a gente vê o esquema, é exatamente a mesma coisa do que a gente vê aqui. Esses slides vão estar disponibilizados para vocês, então vocês vão poder ver e rever isso quantas vezes vocês quiserem. E deixa eu só me ver uma coisa. O mesmo slide aqui. Coloquei duas coisas diferentes. Então, veja bem. Aqui já não é um raio-x, aqui já é uma tomografia. E na tomografia computadorizada, a gente vê o mesmo princípio, né? O mesmo princípio do raio-x, só que agora são cortes axiais, é tudo fatiado, são seções. Então a gente vai descendo. Eu não gosto muito de colocar as imagens, já falei para vocês na monitoria anterior, eu não gosto de colocar as imagens, mas eu coloquei aqui para vocês identificarem as estruturas. Vocês podem identificar a lâmina, o processo espinhoso. Nesse caso daqui, ó, a gente está subindo daqui para cá. A placa terminal, que está sobre o corpo vertebral. Aí a gente sobe um pouquinho, já entra no disco intervertebral, sobe mais um pouco e já vem de novo para a placa terminal da vértebra de cima, né? Nesse caso daqui, ele subiu mais ainda, de forma que a gente vê o osso medular. Tem uma diferença muito grande do osso cortical. Então, veja bem, aqui é só para vocês se situarem, aqui vocês vão identificar todas as estruturas novamente. Aqui, ó, como a gente vê o psoas, então a gente já imagina que é uma vértebra lombar, ok? Porque o psoas é aquele músculo que forma o ilho-psoas mais caudalmente. Então, a gente vê aqui.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para vocês falar para vocês aqui. O ligamento longitudinal anterior, a gente veria aqui o ligamento longitudinal posterior, o ligamento amarelo, que inclusive está aqui, ó, o ligamento amarelo está aqui, esse ligamentum flavum está aqui, a faceta articular inferior, né, face articular inferior, a superior, a gente vê perfeitamente. E aqui no centro, o canal espinhal, que é exatamente o local por onde passa a medula, ou quando não existe a medula mais, passa a cadeia equina e o saco dural. Então, aqui nesse vídeo, eu mostro exatamente isso a vocês. Vocês podem ver que vai passando, ó, tá uma velocidade um pouquinho alta. Imagina vértebra, medula da vértebra e daí disco intervertebral. Deixa eu voltar. Será que eu consigo voltar aqui? Tá, acho que eu consegui. Tá, pausei. Peraí. Então, ó, tá vendo que tá na transição aqui? A gente tá vendo o osso, o disco intervertebral, aí desce um pouquinho, osso medular, mais um pouquinho, já passou pelo osso cortical, aí agora tá no disco novamente, entra no disco, no osso medular. Então, veja, deixei esse vídeo aqui para vocês analisarem, ok? Aproveitem esse vídeo para poder analisar, ver como a vértebra se comporta na tomografia. Agora a gente chega na ressonância magnética e eu pergunto a vocês qual a ponderação. Exatamente, pessoal. T2. A gente vê o líquor branco. Exatamente. Por quê? Porque o líquor está branco. Vamos lá. O que a gente consegue identificar aqui? Bem, identificou o líquor. Está aqui dentro do canal vertebral. Está dentro desse canal vertebral. E a gente vê a medula. Aqui ele chama de cord, mas é a medula. O ligamento amarelo. Tá vendo que ele tem um aspecto muito parecido com a gordura? Porque ele se chama amarelo exatamente por isso, ok? Processos espinhosos, ó. Aí ele apontou aqui o líquor, o fluido cérebro-espinhal, o ligamento supraespinhal, liga os processos espinhosos, as estruturas vasculares, aqui das vértebras, o ligamento longitudinal anterior, o ligamento longitudinal. Ah, gente, eu não estava mostrando aqui. Ai, agora vocês começaram a ver. Enfim, vocês estavam vendo aqui, né? Enfim, depois vocês apontem para mim e mandem foto. Essas estruturas. Mas está tudo apontadozinho aqui. O ligamento amarelo, a medula, o líquor, o ligamento interespinhoso, o ligamento longitudinal posterior, o ligamento longitudinal anterior, as estruturas vasculares, as veias basivertebrais e o corpo da medula. E extremamente importante aqui, pessoal, de se analisar é o disco intervertebral. A gente tem muitos processos degenerativos, né, em que você tem uma espondilodicite, que é uma infecção tanto do osso quanto do disco intervertebral. A gente vê isso acontecer com uma certa frequência. A gente tem estruturas, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo a estrutura óssea, né? Vocês viram ano passado, mas não é muito importante lembrar isso agora. É só uma correlação. Vocês viram que quando a mulher entra na menopausa, quando os níveis de estrógeno caem, a proteção óssea, esse fator osteoprotetor desse hormônio, ele cessa e, portanto, a mulher fica mais suscetível à osteoporose e a lesões. Vocês viram um processo relacionado aos osteoplastas, osteoblastas, o Rank-Rankiel. Não vale a pena a gente falar disso agora, mas é só lembrando vocês que tem muitos processos degenerativos que afetam o corpo da vértebra e o disco intervertebral. Tudo bem? Nessa imagem aqui embaixo, a gente vê o processo articular superior,
a articulação, ó, facetária ou interfacetária. A gente está vendo aqui, ó, ela está se relacionando, tá entre o processo articular superior e o inferior. A gente vê o pedículo, a gente vê a placa terminal superior e inferior, a gente vê o disco intervertebral, a gente vê um segmento aqui, ó, da artéria e da veia segmental, enfim, das estruturas vasculares aqui, e o nosso caro e amigo forame neural. Agora, e claramente vocês viram que esses cortes aqui são sagitais. Sagitais medianos em algumas circunstâncias. Esse daqui é paramediano porque a gente está vendo o pedículo. E o pedículo, como é uma estrutura mais lateralizada em relação ao plano sagital mediano, então a gente vê num plano parasagital. Então, em cortes axiais, o que a gente vê? A gente está aqui em um corte, pessoal, que mostra o disco intervertebral. Por isso que a gente vê aqui, ó, o anel fibroso do disco intervertebral e o núcleo pulposo. A ponderação, eu deixo para vocês verem, deixo para vocês responderem para mim a ponderação e por que essa ponderação. Vão treinando isso, por favor. Na de baixo também, vocês podem ver que tem uma diferença entre essas ponderações. A gente vê exatamente, ó, lembra que na estrutura anterior, no plano anterior, no sagital mediano, a gente vê esse forame neural como uma estrutura arredondada na articulação, no jeito com que as duas vértebras se relacionam, né? No plano axial, a gente já vê o espaço. Então, aqui, se a gente for subindo de nível, a gente vai vendo esse forame neural contínuo ali, até que venha um pedículo e cesse esse forame neural. E depois começa de novo. Então, isso que a gente precisa ver. Então, tá. Forame neural aqui, a gente vê a medula espinhal aqui, o ligamento amarelo aqui, o processo espinhoso, novamente o processo articular superior, o processo articular inferior e ligamento longitudinal anterior. Então, veja uma estrutura-chave para a gente identificar. Viu o canal vertebral? Viu o corpo da vértebra ou, a depender do nível, o disco intervertebral? Viu o forame neural? Viu o processo espinhoso? Você viu a lâmina, o pedículo? Vamos analisando essas estruturas. E aí, eu deixo uma pergunta que inclusive vocês têm que responder lá no formulário. Que estrutura é essa aqui, pessoal, que eu estou apontando com as interrogações? Porque, veja bem, olha como é a estrutura da medula aqui. Ela tem uma estrutura diferente daqui. Vocês conseguem perceber que é diferente? Que estrutura é essa que está sendo apontada aqui? Vão lá e me respondam. Vão lá em 3, 2, 1, voltando. Pessoal, aí é o saco dural. Já mostra pra gente que a gente já está em um nível medular, um nível vertebral, né? Porque o nível medular já acabou, a medula já se encerrou. Já entrou a cauda equina, inclusive daria para ver aqui, ó, os nervos formando a cauda equina, e aqui o saco dural, que é essa continuação da dura mater, passa o filamento, no centro dele passa o filamento terminal e se liga lá embaixo no cóccix, mantendo a integridade da medula, né? A integridade exatamente do canal vertebral, dessa estrutura nervosa. Então, vamos lá. E aí, novamente, vocês precisam responder lá, que estrutura é essa aqui, pessoal? Que estrutura é essa? E aqui eu estou apontando para vocês, ó, aqui é uma tomografia axial que mostra essa estrutura.
Veja bem, ela acompanha a vértebra aqui, ó. Ela é bem próxima da vértebra. Olha que interessante. Vamos ver se... Deixa ela voltar. Tá, ela tá aqui. Ela surge. Ela emite ramos abdominais. Depois ela se divide em duas... Eu já vou dizer duas artérias ilíacas comuns. Depois, enfim. Então, vocês já adivinharam. Já foram lá, já responderam. Aqui nós temos a aorta nível torácico, aorta nível abdominal. Então, é importante vocês analisarem isso para se localizarem. É mais para vocês irem estudando e irem se localizando. Ok? Aqui eu não vou falar muito, vou deixar para vocês. Aqui são os slides de revisão. Eu cobri as partes que eu acho mais interessante vocês estudarem. Daí, quando vocês estiverem com o slide, vocês vão pegar e irem resolvendo, ok? Comparando com as imagens assim. Então, tá aqui os slides de revisão, ok? E aí, chegamos na parte mais importante da nossa monitoria, que é a anatomia radiológica da medula espinhal. Isso é muito importante que vocês saibam. Embora os exames de imagem tenham uma resolução muito baixa para estudar medula, porque é uma estrutura muito fina, muito delicada, diferente do tronco cefálico, diferente do diencéfalo, diferente dos giros cerebrais, a medula espinhal é muito delicada, né? Ela é muito mais entendível a nível microscópico, a nível histológico, muito mais do que a nível macroscópico. Então, veja bem, a estrutura vocês vão estudar com o pessoal da anato. Então, vocês vão ver a coluna ventral, onde que ficam os motoneurônios. Vocês vão estudar a teoria do portão da dor, né? Onde entram as informações sensitivas, a coluna dorsal, vocês já viram, né? Agora é só uma revisão. Vocês estão vendo as vias ascendentes proprioceptivas que passam exatamente nessa coluna dorsal, no funículo posterior. E aí a substância cinzenta, substância branca. Então, medula, substância cinzenta dentro, substância branca fora. As raízes ventrais, né? As raízes ventrais que formam o nervo espinhal. Então, essas raízes ventrais motoras que se unem com as raízes dorsais, que são as sensitivas, né? Formando, que tem esse gânglio sensitivo aqui, que formam o nervo espinhal, que sai por onde, pessoal? Por onde? Exatamente, pelo forame neural, pelo forame intervertebral. Então, tá aqui. A gente vê as estruturas nervosas sendo formadas e saindo por essa estrutura. Por isso a importância, pessoal, da gente estudar as vértebras nesse estágio do aprendizado de vocês, que é para vocês relacionarem as estruturas nervosas com as estruturas anatômicas não nervosas. Então, eu pergunto a vocês, qual a função da medula espinhal? Vão lá no formulário e respondam. Qual a função principal da medula espinhal? O que ela está fazendo? Deixo para vocês responderem. É importante saber disso, pessoal. É importante saber que a medula, ela é... Eu não comparo ela com fio. Geralmente, eu já falei para vocês que eu comparo os nervos com fio, né? Com fio condutor. O nervo conduz algo de um lugar a outro. Ele é o fio condutor. Ele conduz estímulos, conduz informação. A medula, digamos que seja uma central de nervos, uma central que recebe e envia informação vindas das estruturas superiores, vindas do tronco encefálico, vindas do encéfalo em si, vindos dos giros, enfim. Medula é exatamente essa estrutura que compõe o sistema nervoso central, que não está dentro da caixa craniana e que faz a comunicação com a periferia, faz a comunicação com os músculos, faz a comunicação com as glândulas, faz a comunicação com os receptores somatosensoriais. Então, é importante vocês terem a noção da função da medula, porque lesões da medula alteram a sua função. Então, estudem bastante isso.
E outra pergunta para vocês: qual é a relação que nós temos entre as divisões da medula, e essas divisões que eu falo, as divisões cervical, torácica, lombar, sacral e cóccix? Eu não coloquei aqui, mas essas daqui são as principais, né? Porque, enfim, a gente não tem uma medula coccígea, isso daqui não é a vértebra, e sim os segmentos medulares, né? Que diferem à medida. Quanto mais cranialmente, caudalmente você for, mais divergente vai ser o segmento medular do segmento vertebral, exatamente por uma diferença de crescimento embrionário. Vocês veem isso no Machado, veem isso em embriologia. Então, qual a relação que a gente tem entre a morfologia das divisões da medula e as referências que emergem nela? Será que em regiões, por exemplo, segmentos medulares que vão emitir fibras eferentes e recebem fibras aferentes dos membros inferiores e dos membros inferiores, as regiões que correspondem ao membro inferior e ao membro superior, elas tenham uma característica especial? Será que ali tem mais ou menos neurônio motor? Porque pensa, para controlar o braço, controlar o pé, você tem que ter uma quantidade de neurônios interessante. Será que as colunas ventrais nessas regiões são dilatadas? Será que tem diferença? Será que a gente vê essas diferenças? Eu deixo a pergunta para vocês e vocês me respondem lá. Certamente vocês já sabem falar muito bem dessas estruturas. Ok? Então, só recapitulando com vocês. E aí, novamente, a gente sabe que o nosso sistema nervoso, né, especialmente nessas funções, a gente divide ele em um sistema motor e um sistema somatosensorial, e a medula tem uma divisão clara entre sistema motor e sistema somatosensorial. Então, quando vocês estiverem estudando as vias, os tratos, sejam ascendentes, portanto, somatosensoriais, ou descendentes, portanto, motores, eferentes, enfim, que sejam voluntários ou não, vocês têm que ter essa organização muito bem clara na cabeça de vocês. Então, o que a gente tem na substância cinzenta? Substância cinzenta, temos corpos de neurônios. Então, na coluna anterior, no corno anterior da medula, a gente tem uma distribuição, inclusive, somatotópica, inclusive relacionada a cada parte do corpo. Os neurônios ali se organizam relacionada aos músculos, para onde eles vão, em que região do corpo eles estão inervando. Na coluna anterior, os motoneurônios. E aí, esses motoneurônios, vocês já viram, soltam seus prolongamentos periféricos, que formam o quê? Lembram daqui, formam exatamente as raízes ventrais do nervo espinhal. Então, isso é importante vocês saberem para entender a neuroanatomia radiológica, a neuroanatomia da medula. Então, de mais importante para vocês, o sistema lateral, principalmente relacionado ao trato córtico-espinhal, é o principal trato motor que vocês vão precisar saber agora. Tem o rubro espinhal, que em momentos de lesão do córtico espinhal, ele assume uma posição importante, mas na escala evolutiva ele perdeu importância na nossa espécie. Então, o córtico espinhal é o mais importante que a gente tem de controle da musculatura esquelética, do controle voluntário. Aqui o córtico espinhal anterior, vocês já viram isso, já sabem que ambos são trato córtico espinhal, que saem do giro pré-central e que só depois da decussação da decussação no bulbo, né, das pirâmides, na decussação das pirâmides, só lá que eles se divergem, formam o trato córtico-espinhal anterior e o lateral. E cada um desses controla um tipo de músculo diferente. Um é mais axial, o outro é mais periférico, mais relacionado aos membros. Então, é só para vocês saberem disso. Em relação ao sistema somatosensorial, mais importante para vocês saberem agora são as vias do funículo posterior.
o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, relacionado às vias de propriocepção consciente, tato crítico, dos membros, né? Um do membro inferior, outro do membro superior, e vocês já sabem disso, eu só quero que vocês tenham uma organização na cabeça de vocês dessa organização da medula. A medula está organizada topograficamente em tratos na substância branca. Nós temos exatamente os tratos. Na substância cinzenta, nós temos os corpos dos neurônios, a gente tem exatamente os corpos dos neurônios, a gente poderia chamar de núcleo, mas no caso da medula a gente chama dos núcleos dessa organização, né? Então a gente tem os corpos dos neurônios que recebem aferência dos tratos que estão na substância branca e dali emitem referências para algum local. Então, é essa relação que eu quero que vocês sempre tenham. Não vou me ater muito a essa divisão do sistema motor, do córtex, né? Vocês já sabem, da área pré-central. E aí, o sistema motor, ele interfere com os núcleos da base, né? Com o tálamo, com a ponte, com o cerebelo, essa estrutura daqui, toda se interligando ao tronco encefálico, uma parte importante descendo diretamente, ó, que é o sistema lateral, que é muito representado pelo trato córtex espinhal lateral, ele não passa pelo tálamo. Enfim, a gente tem essa estrutura que eu queria que vocês entendessem que, trocando em miúdos, a medula transmite informações, recebe da periferia e transmite informações das estruturas encefálicas superiores. Tá. Daí, uma ressonância magnética, a ponderação vocês já sabem, ponderação T2, líquor branco, mostrando em corte sagital mediano o corpo inteiro da pessoa, né? A gente vê os giros aqui, a gente vê o corpo caloso, a gente vê o tronco encefálico, isso daqui você já consegue identificar muito bem, mesencéfalo, ponte, bulbo, olha o cerebelo, as folhas cerebelares, a transição, a junção, né, cérvico-medular. Então, isso você já vê muito bem. Coloquei essa imagem só para vocês terem uma noção do global. E aí eu faço a pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam. Pela presença do cone medular, essa vértebra que eu estou apontando aqui para vocês, ela pertence a que grupo vertebral? Ela é cervical? Ela é torácica? Ela é lombar? Ela é sacral? Pronto, e respondo. A cauda equina, logo depois do cone medular. Perfeito. Aqui um corte maior, aumento, mostrando a vocês exatamente essa região da junção cérvico-medular, o atlas, Meu Deus, esqueci o nome desse daqui. Tá axis na minha cabeça, mas não é axis, sabe? É axis mesmo. Ué, gente, é Axis mesmo. Eu tô na minha cabeça. Ué, Axis? Isso não era Axel, o vocalista do Guns N' Roses? Será que minha cabeça está misturando? Não, é o Axis mesmo. Então, o Atlas, o Axis, então, enfim, essa transição cérvico-medular. Em cortes axiais, a gente já vê o ligamento denticulado, as raízes ventrais, a raiz dorsal, que vão se unir e formar o nervo, né? A raiz dorsal, ela forma um gânglio, e esse gânglio se junta com a raiz ventral e forma um nervo. Na prática, quando você está vendo na peça anatômica, você não consegue ver muito bem, dá a impressão que a raiz ventral se une à raiz dorsal e daí forma o gânglio, mas não é isso que acontece, vocês sabem disso. Novamente, corpo da vértebra, olha a aorta, a raiz ventral, a raiz dorsal. Aqui uma estrutura, ele está apontando uma estrutura dentro lá da medula, a coluna intermediária, dentro lá da medula. A substância branca que ele está apontando aqui é muito difícil de ver, porque é uma estrutura muito delicada.
e o centro de matéria cinzenta, né, de substância cinzenta, e a periferia de substância branca, isso daí a gente já sabe. A fissura medial, ventral, né, anterior, o corno anterior, o corno posterior, aqui é só apontando as estruturas. Se vocês olharem bem, vocês conseguem, mas não é muito simples. E aqui a gente já vê em um corte muito mais inferior a cauda-equina, né? A gente já vê muito mais inferior a cauda-equina, a gente consegue ver aqui essas raízes. Então, novamente, aqui a gente vê a gordura epidural, as raízes formando a cauda equina, então a gente já tem um nível inferior aqui, a gente já sabe o nível que a medula acaba, então a gente já está no nível inferior a isso, a esse nível em que a medula acaba, né, o nível vertebral em que a medula acaba, a dura mater, aí tem o espaço subaracnoide preenchido por líquor, a gordura extradural, né, ou epidural, como a gente já viu aqui. Aqui é uma tentativa que deu um pouco certo, digamos, ponderação T2 aqui, a gente vê melhor a medula em ponderação T2, porque tem uma clara diferença entre o branco, o cinza e o branco, isso dá um contraste muito bom para a gente ver. Então aqui a gente vê essas estruturas, a gente vê o corno anterior, a gente vê o corno posterior, a gente vê aqui a fissura mediana anterior, a gente vê a substância branca, a substância cinzenta, enfim, não é muito detalhado, mas a gente consegue ver. A mesma coisa aqui, não se prenda muito nessas imagens, mas é só para mostrar a vocês. As estruturas aqui, ó. O H medular, vocês conseguem ver aqui, ó. Será que eu consigo colocar na caneta? Pronto. Ih, rapaz. Dá para ver o H medular aqui, ó. Agora não dá mais porque eu coloquei em cima, né? Mas daria para ver aqui. E aí, já que eu coloquei, agora apagando, ó, vocês veem o H medular. Então é isso. Vocês identificarem essas estruturas e relacionar com a medula. Aqui, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal interior, o disco intervertebral. Aqui a gente tem as veias, né, a estrutura vascular que a gente já falou, a medula, formando a cauda equina aqui embaixo, cone medular, né, cauda equina, o ligamento terminal, aqui o ligamento amarelo, isso daí também, novamente, um corte longitudinal, um longitudinal, um corte sagital, aqui um corte axial, vemos o disco intervertebral, o ligamento amarelo. Como a gente já está em nível L5, S1, a gente já não tem mais a medula, a gente tem o saco dural. Aqui, ó, nesse corte daqui, a gente vê o gânglio, a gente vê exatamente o gânglio saindo aqui do forame neural. A gente vê a articulação interfacetária ou interhipofisária aqui. Novamente forame neural. Olha o pedículo. Pronto. Novamente, eu quero que vocês lembrem que estrutura a gente encontra no forame neural, que é o forame neural, a medula. A gente vê tudo descrito aqui para vocês. Olha, o gânglio aqui, ó. Olha a artéria vertebral aqui. A artéria vertebral, a raiz ventral, a raiz dorsal. Isso é importante vocês verem. Ó, a raiz dorsal vem, a raiz ventral vem. A raiz dorsal forma o gânglio e vem a raiz ventral e se une depois do gânglio. Mas na peça anatômica a gente vê ele se unir antes, mas só porque tem a cobertura ali, né, das meninges, e a gente pensa que uniu antes, mas verdadeiramente se une depois. Então,
Importante ver a formação do nervo espinhal. Como que se forma o nervo espinhal? Isso é uma coisa importante para vocês. E aí, novamente, a revisão deixarei para vocês fazerem, ok? Qualquer dúvida, estarei aqui e aqui agora. Voltamos ao nosso caso clínico. Então, voltando ao caso, relembrando, fraqueza do gastrocnêmio esquerdo e dos músculos isquiotibiais, ele tem um reflexo de Aquiles, né, um reflexo aquileu esquerdo ausente. A gente tem uma parestesia e uma diminuição da sensibilidade, que significa hipostesia, na lateral da panturrilha, lateral do pé, e incluindo o dedinho. Então, a gente vê essa região daqui. Eu perguntei a vocês essas 3 perguntas. Nesse estágio, eu imagino que vocês já responderam. Por favor, tenham respondido lá. Não é para o controle meu, é para vocês mesmos verem depois. Eu vou e façam uma coisa. Antes de enviar, peçam para enviar uma cópia para o e-mail de vocês. Eu acho que é possível fazer isso, para vocês terem essas respostas e estudarem depois. Nada impede de eu passar para vocês a resposta depois, mas como eu não pedi o nome, então fica difícil saber de quem é a resposta. É só para vocês interagirem e tornar o aprendizado mais dinâmico. Então vamos lá. Sobre o local da lesão, agora com toda a base, a gente já sabe que não pode ter sido o córtex motor primário. Isso não explicaria, talvez explicasse os problemas motores, mas não explicaria os somatosensoriais. E o contrário também é verdade. Se fosse no córtex somatosensorial, no giro pós-central, isso não explicaria os déficits motores. Então, o A e o B são excluídos. E tem outro fato, né? Uma lesão no córtex motor, nos córtex primários, né? Ou pré-central ou pós-central, no motor primário ou somatosensorial, se isso acontecesse e lesasse só, se tivesse déficit só nessas regiões, é uma lesão muito tênue. Vocês já viram o múnculo, né, de Penfield, mostrando a organização somatotópica do córtex pré-central e pós-central. Então, tem uma organização. Se você lesa uma parte, você perde a sensibilidade ou a motricidade daquela parte. Mas uma lesão de giro, assim, em um local só é muito difícil, porque essas lesões geralmente são ou por isquemia, né? Ou tem um aneurisma, ou tem, enfim, um traumatismo. E lesar só essa parte você já desconfia. É muito difícil ser uma lesão ter só essa manifestação neurológica e ser uma lesão encefálica, ser uma lesão alta. O tálamo é o mesmo raciocínio, muitas estruturas passam pelo tálamo, então uma lesão no tálamo deveria dar outros sintomas. E também, outra coisa, o trato córtex espinhal, né, ele não passa pelo tálamo, né, ele já desce direto pelo pedúnculo cerebral, então ele não passa pelo tálamo, então já é outra coisa. Tronco cefálico, aí a gente vai, tá vendo que quanto mais a gente desce, mais a gente vai afunilando. O tronco cefálico também teria que ser uma lesão muito específica para poder causar esse tipo de problema. Teria que ser uma lesão nas fibras do trato córtex espinhal, exatamente nas fibras que descem ali e que vão fazer sinapse com os neurônios motores do nível medular que faz a inervação desses músculos. Então, é muito difícil acontecer dessa forma. Porque ali, como eu já falei para vocês, são lesões isquêmicas, são lesões traumáticas, e aí você tem uma região lesionada maior. Então, outros sintomas neurológicos apareceriam, né? Medula lombar, medula cervical, vamos lá, medula cervical. Uma lesão de medula vai causar problemas a depender do local, viu, gente? Se for uma lesão anterior, é muito mais provável você ter problemas, muito mais problemas motores do que somatosensoriais. Isso porque você já sabe a organização topográfica da medula, você sabe que posteriormente a gente tem o fascículo gráfico uniforme no funículo posterior. Já no funículo anterior, já na porção anterior, a gente tem uma pequena porção de matéria de substância branca e já entra no corno anterior, na coluna anterior, né, que tem os corpos dos neurônios motores, dos motoneurônios. Então, uma lesão de medula lesaria, para ter uma lesão
para ter uma lesão somatosensorial e da motricidade, teria que ser uma lesão anterior e posterior. Mas espera, uma lesão anterior e posterior e que não pega a substância branca ali intermediária, mas olha o meu raciocínio, por que eu estou falando que não pega, né? Porque se pegasse, você teria uma parestesia do hemicorpo, porque todas as fibras dali para baixo estariam com problema, estariam cortadas, esses fios que transmitem informação estariam cortadas, caso fosse uma lesão dali para baixo, uma lesão ali que cortasse o funículo posterior. Aí teria problema dali para baixo, porque as fibras estão subindo. Isso não impede das fibras que estão acima entrarem e subir. Então, do segmento medular para cima, você ainda teria acessibilidade. Do segmento medular para baixo, você não teria. Mas espera, a gente tem o nosso paciente só tem um problema na perna esquerda, não é nem nas duas, na perna esquerda, bem localizado, em grupos musculares bem localizados. Então, a lesão medular fica muito bem. Pensando na coluna intermediária, né, da substância branca, a gente já teria um problema de motricidade extenso. Imagina se tivesse um problema na coluna cervical, na medula cervical, dali para baixo a pessoa não teria motricidade no hemicorpo ipsilateral. E aí uma coisa interessante que eu quero que vocês me respondam: por que dali para baixo não seria ipsilateral se vocês já estão cansados de ouvir que lesão no trato córtex espinhal lesa o hemicorpo contralateral? Prontos. Pausem o vídeo e pensem nisso. Pensaram perfeito, exatamente porque daquele nível medular para baixo, as fibras já decussaram pela pirâmide, elas já decussaram. Então, as fibras que estão sendo lesadas naquele lado vão fazer a sinapse com os motoneurônios daquele lado, e aqueles motoneurônios daquele lado vão inervar os músculos daquele lado. Então, você tem exatamente uma lesão na coluna de um lado, e você tem os déficits ipsilaterais. Claro que o córtex controla, né, que teria uma degeneração um pouquinho lá, porque não estaria, os seus neurônios teriam sido perdido as conexões, seria o córtex contralateral, mas a gente está falando do corpo, né? Então, o corpo ipsilateral. Então, veja, a medula não explica muito bem. Ambas as medulas não explicam, tanto a cervical ou a lombar. A lombar explicaria um pouco mais que a cervical, porque já estaria ali a nível lombar, estaria mais baixo. Então, o tronco, né, e o membro superior estaria funcionando perfeitamente. Só o membro inferior, um dos membros inferiores não estaria funcionando. Mas veja bem, a medula lombar também não explica, porque senão você teria uma parestesia e uma fraqueza no membro inteiro, e você não tem uma fraqueza e uma parestesia no membro inteiro, você tem em certas regiões. E isso leva para a gente a pensar que pode ser um problema de raiz ou um problema de nervo, uma radiculopatia ou um problema de nervo. E aí a gente fica nessa dúvida, tá, mas qual é? Aí a gente pede o quê? Aí a gente já está com as nossas hipóteses feitas, já está com a hipótese feita, né? Pode ser uma radiculopatia ou um problema de nervo, uma lesão de nervo. Aí, quando você vê lesão de nervo, você pensa, tá, será que foi algo traumático? Tá, mas aqui não tem padrão de bote-luva, então não é uma neuropatia periférica, tá? É local, então pode ser uma radiculopatia, pode ser um raiz. Então vamos fazer o seguinte, bora pedir uma ressonância magnética, e a gente pediu uma ressonância magnética, e foi essa ressonância que a gente recebeu. Tá, eu quero que vocês pausem, eu quero que vocês identifiquem o diferente. Eu quero que vocês pausem e identifiquem onde tem algo diferente. Pronto. Pausa. Pronto. Identificaram? Pronto. É difícil à primeira vista assim, mas com o tempo vocês vão pegando a prática. Gente, a gente está suspeitando de uma radiculopatia. Então a gente tem que olhar para onde? A gente tem que olhar ou para os forames intervertebrais, de onde saem, né, os nervos espinhais, ou para
para caudequina ou para algum lugar que esteja passando nervo, esteja passando segmento medular, né? Nervo, segmento medular não, esteja passando nervo. A gente analisa no segmento parassagital e a gente vê aqui embaixo, ó, entre L5 e S1, uma estrutura que se projetou do disco intervertebral para cá, ó. Ele se projetou para cá, diminuiu o espaço discal, né, o espaço entre os dois corpos vertebrais, e se projetou para cá. E tem margens irregulares aqui, e se projetou para cá, e parece que está pressionando aqui, sabe? Entre L5 e S1. Vocês conseguem ver aqui? Parassagital novamente, ó. L1, L2, L3, L4, L5, quase certinho. E em L5, S1, a gente vê aqui, tem um probleminha. A gente vê um probleminha aqui. A gente vai ver uns cortes axiais agora, no próximo slide. Então, vejam. L5, a gente continua vendo ó, o saco dural, a raiz da L5, no processo lateral, né, ele chama aqui de recesso lateral, então tá aqui, tá passando por aqui, L5, ó, o corpo vertebral de L5, passa bonitinho, o L5 saindo pelo forame intervertebral, ó, a L5 tá descendo aqui, ele vai e sai. Ele sai pelo forame intervertebral e daí segue para onde tem que nervar. Vai virar um nervo espinhal. E aí pode se unir a outros nervos, formar um plexo, enfim. Tá aqui, tá saindo. Desce mais um pouquinho. Aqui a gente tá na altura de quê? Já falei para vocês ficarem um pouquinho mais enegrecido aqui. A gente tá vendo o disco de L5S1. E, ó, diferente dos outros discos, olha esse disco daqui como tá vindo para cá. Ele está herniando aqui, tá vendo? Ó? Então, a gente tem uma herniação que está comprimindo a raiz S1, uma herniação de disco póstero-lateral. E olha que interessante, a gente achou que a gente estava vendo. A clínica mostrou a você, e o exame complementar, o exame de imagem, mostrou a você a clínica do paciente. Olha aqui, está comprimindo a raiz esquerda. E você pensa, nossa, foi. Porque você está comprimindo, né, a raiz esquerda, então está tendo uma radiculopatia aí, o paciente está tendo problemas exatamente por isso. Então, a gente já tem um diagnóstico anatômico, uma hipótese anatômica do que está acontecendo. Então, agora é uma informação que vocês não saberiam, né? Não teriam como saber, mas quanto mais prática você tem, na realidade isso daqui é mais para os especialistas. Eles sabem onde cada raiz de nervo, quando lesada, o que causa. Então, o que causa e qual é a incidência dentro das radiculopatias, né? Então, no caso as três mais importantes, raízes nervosas na perna são L4, L5 e S1. E aí as fraquezas, ó. Olha aqui de S1. S1 tem uma fraqueza de flexão plantar. Opa! Meu, tá com fraqueza de flexão plantar, ele não tava conseguindo colocar o pé no chão. Ele não tava conseguindo colocar o pé no chão, sabe? E na hora que a gente fez o reflexo de Aquiles, que é exatamente uma flexão plantar, não aconteceu. Sabe, não aconteceu. Então ele está com essa dificuldade. A região somatosensorial que tem anormalidades. O pé lateral, a sola do pé e o dedo. Tá aqui, ó. Quais são os discos que são envolvidos? Exatamente L5 e S1, como a gente viu aqui, ó. A herniação do disco que está entre L5 e L1, S1, leva a uma compressão da raiz S1. E aí, quase de 45% a 50%, ou seja, uma a cada duas pessoas que chegam com radiculopatias lombosacrais, né, que você tem uma clínica associada à radiculopatia lombosacral, é uma compressão de S1, exatamente. Aí, compressão de S1, provavelmente por um disco envolvido. Então, é isso. Terminando o caso, a ressonância da coluna foi realizada. Será que eu consigo pegar uma caneta aqui? Tá, ela foi realizada e mostrou uma hérnia posterolateral de
disco L5-S1, esquerda, que é o que a gente estava esperando, dado a clínica do paciente. Os sintomas do paciente, eles não melhoraram e ele foi, portanto, levado para a sala de operação. Então, ele foi operado. Ele foi operado por uma laminectomia, que é uma operação que se faz para descomprimir essa raiz. E, de fato, tinha uma hérnia L5-S1 com um fragmento de disco, desse disco intervertebral, comprimindo a raiz do nervo S1 no recesso lateral. Ele nem tinha passado pelo forame neural, ele estava sendo comprimido no recesso ainda, ali dentro do canal vertebral ainda. O fragmento foi removido, e o paciente evoluiu bem até um ano depois, ele evoluiu bem. Só que quando ele voltou a apresentar dores recorrentes no mesmo padrão e leve fraqueza na panturrilha. Ele fez uma nova ressonância e mostrou tecido cicatricial ao redor da raiz nervosa. Então, você teve uma reação aqui, ó. Uma reação à cirurgia, você teve uma reação ao procedimento, e aí foi um tecido cicatricial já, tecido um tecido conjuntivo, né, cicatricial, ao redor de S1, e exatamente essa cicatriz levou ao caso de que ele não poderia mais ser tratado cirurgicamente, isso não poderia mais ser tratado cirurgicamente, e o tratamento foi feito com analgésico, para poder retirar, e injeção local de esteroide. E esse esteroide daqui vocês já viram no ano passado na fisiologia, os corticosteroides são um importante aliado na desinflamação. O esteroide é anti-inflamatório, então ele está ali para desinflamar a raiz, por essa compressão agora de tecido cicatricial. Analgésico para poder não sentir a analgesia, né? Não sentir dor, né? Então, e tem alívio apenas parcial. Tem muitos remédios que fazem assim, esteroides, enfim, tem outros, tem a família da pregabalina, tem o Paco, enfim, tem um monte de remédio que tenta dar esse conforto para pacientes que têm essa dor lombar. Então, pessoal, foi isso. Acho que a nossa monitoria hoje demorou um pouquinho mais do que o habitual, né? Mas assistam no tempo que vocês quiserem. Podem colocar em 2.0, eu deveria ter falado disso lá no início, né? Por favor, respondam o formulário e qualquer dúvida, eu estou por aqui, ok? Deixa eu ver. Para de gravar. Até mais, pessoal. Um abraço.